Olá, boa noite. Nós vamos então dar início a mais uma mesa da terceira semana acadêmica de Psicologia e Fenomenologia da PUC São Paulo. Queria agradecer a participação dos professores convidados, Alexandre e Ana Luísa, muito obrigada. Dar alguns informezinhos antes da palestra começar. Desse lado, nós temos a mesa dos certificados, para que depois vocês possam se inscrever, enfim, passar nome, e-mail, as coisas necessárias. Do outro lado, nós temos os livros da Via Verita, para quem desejar fazer, enfim, alguma compra. Essa semana acadêmica vai até sexta-feira. Nós temos palestras nos horários das 2 horas, das 4 horas e das 7 horas. Estão convidados para todas as mesas que vão ter aí no futuro. E sexta-feira, no final, depois da última palestra, então às 9 horas, nós vamos ter uma festinha aqui na Ministro de Godoy, num barzinho que chama Sr. King. Tem evento no Facebook e todos podem conferir, tá bom? Convidamos a todos. Então, sem mais delongas, vou começar apresentando, então, o professor Alexandre Yamaguchi. A fala dele será sobre paternidades e masculinidades, possibilidade de reexistências. O professor é psicólogo, mestre em psicologia clínica e doutorando em psicologia clínica na PUC São Paulo. É terapeuta e supervisor clínico e pesquisa a interface entre design análise e questões de gênero, com particular ênfase na questão das masculinidades contemporâneas. Boa noite. Obrigado, Clara. Vocês estão ouvindo? Tranquilo? Vocês estão também conseguindo visualizar? Precisa apagar a luz ali? Acho que é melhor. Acho que sim, né? Bom, como a Clara apresentou, meu nome é Alexandre. É um prazer voltar aqui para a PUC, para poder apresentar um pouco, né, de um trabalho que eu já venho realizando, né, desde o TCC, de alguma forma. Né, meu TCC, que eu inicialmente pude me debruçar sobre a questão, né, das paternidades, né, e sempre numa perspectiva, né, fenomenológica existencial. Hoje eu mudei um pouco, né, o tema, ou talvez tenha deixado um pouco mais abrangente o tema de pesquisa, né, eu estudo mais masculinidades contemporâneas, né, e acho que justamente no termo plural, né, da acepção. Mas antes de eu começar a falar um pouco mais dessa pesquisa, eu queria fazer alguns comentários, alguns agradecimentos, né, principalmente à comissão organizadora mesmo, né, mas parabenizar também a comissão organizadora pela terceira edição do evento. Né. É gostoso ver assim, a transformação da psicologia fenomenológica aqui na PUC. Né. De alguma forma, não estou completamente alheio às transformações que estão acontecendo, tenho acompanhado bastante coisa, né, com bastante gente que tem feito muita coisa acontecer, vários eventos. Mas é muito bom ver que a psicologia fenomenológica está em boas mãos. Né? E, nesse sentido, até fazer um apelo, né, para que as próximas gerações continuem, peguem o bastão e continuem no momento que a gente precisa muito, né, da fenomenologia, com um pensamento exatamente muito crítico, tanto em termos de epistemologia quanto em termos de ética, né, para a gente continuar o desenvolvimento, porque há muita coisa a fazer na psicologia fenomenológica e há muito a contribuir, né, nesse sentido também. Bom, retorno agora, né, nesse doutorado, pensando, né, principalmente a questão dos sofrimentos masculinos, e eu vou fazer a relação, né, da masculinidade com a paternidade em algum momento aqui. Mas queria também deixar claro, né, que é muito interessante que nesse retorno eu tenho, né, sempre tive a percepção, e isso é uma coisa real, né, na psicologia fenomenológica, ou nas panelinhas da fenomenologia aqui na PUC, sempre foi muito grande a quantidade de homens. Né, eu percebi isso também no behaviorismo. E para mim é muito significativo, né, na época do mestrado isso não acontecia, mas que eu posso voltar no doutorado e hoje tem uma professora mulher, né, design analista na pós-graduação. Isso é muito importante, gente. Né, e queria também fazer nesse sentido, né, um agradecimento à Aida Cardinale, minha orientadora, não está aqui nesse momento, né, mas deixar claro a importância disso. E aproveito esse ensejo de falando já dessa questão de gênero, né, para lembrar que, assim, falar um pouco da agenda do que eu tenho para falar hoje, mas que eu gostaria de começar essa agenda com uma nota. Lembrando, né, não sei se alguém chegou a falar, mas eu lembro que você tinha perguntado, até cheguei a indicar uma pessoa, não deu certo, para falar sobre um pouco da Simone de Beauvoir, na verdade o segundo sexo, né, 70 anos, né, de segundo sexo, que foi uma obra publicada em 1949. Né. Vou começar falando disso, depois vou falar um pouco da conceituação do que eu estou chamando de resistência e de reexistência, né, eu faço uma diferenciação entre os dois termos.
usando o pensamento da Zen analítico, né, mais particularmente da Alice Hautzei Kunz, que é uma das Zen analistas viva, que foi ex-assistente do Boss, né. Em seguida, a ideia é falar um pouco sobre design análise e gênero, então falar sobre o pensamento da Alice e tentar fazer uma perversão, e é perversão mesmo o tema que eu estou usando, né, com o pensamento da Judith Butler, né, fazer uma espécie de aproximação, né, para chegar no que eu quero conceituar como precariedade masculina. Lembrando que a Butler tem uma reinterpretação da noção existencialista de precariedade. Ela não se mantém fiel ao existencialismo, né, nem à psicanálise, embora ela beba também disso. Mas me parece que falar sobre a precariedade, a liberdade nesse sentido, ou indeterminação masculina é extremamente importante para a gente conseguir entender o problema das masculinidades, né, e formas alternativas de lidar com isso. Sigamos. Pode passar mais um. E mais um. Lembrando assim, né, minha ideia não é me demorar muito nessa questão da Simone, mas acho que chama muita atenção a gente ter, né, na Design Análise, claro, a presença muito forte, né, do pensamento do Martin Heidegger, né, mas muito pouco forte de outros existencialistas, né, dado que, de certa forma, sim, né, nem o Sartre nem a Beauvoir se mantêm completamente fiéis ao pensamento, pervertem também a sua maneira, né. Heidegger não se chamaria um existencialista, né, como o Sartre de alguma forma vai classificar esse pensamento, mas traz, né, uma série de bases, né, e pode colocar então, né, alguns outros aspectos do liminar que talvez não teriam sido iluminados pelo Heidegger. Ele privilegia algumas outras coisas. E isso vai influenciar o pensamento da Beauvoir em Segundo Sexo, né, esse pensamento tão importante, né, para o feminismo de terceira onda das décadas, né, de 60 e 70. E, de alguma forma, né, né, tem um diálogo muito possível e fértil de se fazer entre o pensamento fenomenológico existencial do Heidegger e aquilo que foi bebido pelo Sartre, que é a base epistemológica, né, do pensamento da Beauvoir nessa época, né? Mas que possibilidade a gente teria para aprender em relação a isso, né? Principalmente porque Beauvoir não é uma autora meramente, assim, não que isso seja pouca coisa, mas a gente tende a achar que ela é uma autora apenas do feminismo, mas antes de ser feminista ela era uma filósofa. E ela tem contribuições muito interessantes em relação à condição humana, né, para dar para a gente. Então, se a gente não poderia, né, e não teria algo a aprender, né, na Design Análise com esses autores, né? E já estou me colocando que eu não mantenho alguém assim estritamente fiel nessa questão. Uma outra coisa que é importante lembrar é que né, quando a gente vai falar sobre a questão de gênero na fenomenologia, uma problemática que tem uma centralidade, importância e uma dificuldade também muito grande, que é como é que a gente pensa essa articulação entre a existência e matéria, né, entre aquilo que se coloca como sexo biológico ou, né, gênero, né. A gente vai ver, a Butler tem uma visão bem específica disso, né. Heidegger fala muito pouco sobre isso, né? Vou usar uma citação dele, né, de uma obra de 1829, mas é um problema grande para a gente conseguir olhar para isso, né? A Alice Hautzei Kunz também vai fazer uma referência a isso, né, mais tarde na obra dela, colocar o corpo como uma tarefa, né? E vamos colocar um pouco das condições da existência humana, né, para a gente chegar nesse caminho. Eu falei para vocês que eu faço uma diferenciação entre reexistência e resistência, né? E resistência no sentido não de reexistir, mas resistência no sentido talvez até a gente possa tomar no psicanalítico no primeiro momento, né? É uma das coisas que eu encontro muito para tentar falar sobre o tema de masculinidade. Principalmente por ser um tema, né, muito delicado, né, e a importância dele está sempre lidando com gente que está muito à flor da pele nesse discurso falando, né, sobre esses problemas da masculinidade, sobre a masculinidade tóxica, sobre masculinidades hegemônicas, sobre questões como feminicídio, sobre questões de violência contra a mulher, né, e eu sempre parto de um pressuposto que a gente precisa falar sobre isso e precisa falar da produção né, da opressão contra a mulher, mas quem é que oprime a mulher? E quem é que é oprimido historicamente para fazer isso? E quem oprimiu historicamente as mulheres? Ou seja, eu estou falando do processo, né, de produção do macho, de alguma forma, né, ou das masculinidades hegemônicas. E isso é muito delicado de se falar, muitas vezes. Bom, o que me levou a tentar conceituar, no primeiro momento, um conceito existencial de resistência baseado no que a Alice fez, né, na obra dela das Análises. Né? Ela arrisca ali, em algum momento, um conceito existencial de inconsciente, não como uma coisificação, mas, vamos dizer assim, como uma espécie de efeito hermenêutico.
Bom, o que é efeito hermenêutico? É isso que eu, de alguma forma, vou me colocar agora, para colocar um pouco da noção de hermenêutica. E lembrando que eu estou tentando trazer um acento, né, específico para desenhos de análise na hermenêutica, né? Essa citação está do Gadamer, né? Na verdade, eu não consegui nem encontrar onde está colocado no Gadamer isso. Veio de um comentador que é o Luiz Roden, né? Mas isso conceitua rapidamente, né? O que é hermenêutica? Isto é hermenêutica, o saber do quanto fica, sempre de não dito quando se diz algo. Acerca de resistência, né? Eu tenho falado muito nessa masculinidade e tenho ficado um cara muito chato com os meus amigos, inclusive. Né? E recentemente vem, né, essa situação de quando naqueles grupos de WhatsApp, né, quando eu estou num debate com os amigos fala assim, para, né, se respeita, o pior cego é aquele que não quer ver. Bom, mas então do que se trata? Como é que é essa questão de escolher poder ver ou não? É sempre uma questão de escolha, o ver, a gente conseguir enxergar, conseguir acessar algum fenômeno dessa forma? Né? Acerca disso que eu venho pensado, né, na ideia do conceituação de uma conceituação hermenêutica, né, da resistência, fenológica hermenêutica da resistência. Vira e mexe, essa imagem retorna nas redes sociais e me pegou muito forte quando eu comecei a dar aula, né, e explicitar a condição existencial, né, descrita em Ser e Tempo. Né, isso pensando agora, voltando mesmo com Heidegger, a placa diz para a gente, né, uma mensagem muito clara, né, do que de alguma forma resume um aspecto que está muito colocado, né, da existência como uma questão. Né, se eu estou falando de uma questão de escolhas, né, embora não se dê meramente por uma questão da mera vontade, volição, nossas escolhas, a gente de alguma forma, de início, da maioria das vezes, já faz elas, né, a partir de um certo script. Essa placa ajuda a gente a colocar duas posições fundamentais da existência humana. Né? De um lado, a gente poderia falar do o que leva o caminho do paraíso. Né? Um caminho que leva para familiaridade, plenitude, positividade, no sentido não de... Também, mas não positividade moralmente, mas presença, né, de significados. Nesse sentido, tranquilização, velamento, né, o veritas, a noção, né, latina de verdade colocada pelo Heidegger, sedução ao que é compartilhado e impropriedade. De alguma forma equivale, né, aquilo que o Heidegger vai chamar sobre, né, o que está presente na mundanidade do nosso mundo, né, que está presente no nosso impessoal, e que serve como horizonte de referência, né, para a existência se articular. A existência é estar lançado, né, nesse horizonte de referências. Né. Em contraposição a isso, no caminho da liberdade, né, a gente lembrando, colocando agora bem uma concepção sartreana, né, da liberdade, que é como se fosse uma espécie de condenação do existir, né, a gente coloca a estranheza no sentido de indeterminação da existência, a precariedade, né, a negatividade não no sentido moral, novamente, não é no sentido de ruim, mas no sentido de ausência, né? Aquilo que o Heidegger vai descrever como condições fundamentais do existir, né, especificamente, ou que são abertos, né, por afetos fundamentais. Né? Então, o campo da verdade, da verdade, conceituação heideggeriana de alete, desvelamento, o despertar da verdade, né? E que, de alguma forma, a gente tem uma tendência à repulsa, mas que traz, né, aquilo que é singular e aquilo que é próprio. Né? Como é que isso pode, de alguma forma, se articular com uma noção que, por exemplo, a professora Alice traz, né, sobre consciente e inconsciente? Ela mesma faz, né, logo no início dessa obra que eu estou me referindo, uma comparação de Heidegger com Freud. Alguns podem dizer que é mais forçado ou não, a base epistemológica certamente é diferente, mas há uma aproximação no que tange a condição humana, né, que para ela, tanto para Freud quanto Heidegger, é uma condição de sobrecarga. Né? Sendo uma condição de sobrecarga, há necessidade de uma certa alienação da própria condição. Né? O que eu estou chamando de consciência, assim, aquilo que é consciente, aquilo que é familiar, né? Então, desse lado, aqui no lado direito de vocês também, que eu estou me referindo ao conceito de resistência. Né? Há um outro lado que eu estou colocando, um lado inconsciente, né? Estou chamando o lado de resistência, aquele que conduz ao fundamental. Pode passar mais um. Para falar de uma forma um pouco mais didática, né, sobre o que eu estou falando, que são coisas geralmente maçantes, eu só bolei um esqueminha, né, que fala sobre... A gente pode pensar a dinâmica existencial numa circularidade hermenêutica, uma circularidade interpretativa. Né?
Existir é sempre estar lançado, né? É sempre estar fora. Mas fora do quê? Para isso a gente precisaria voltar às noções, né, modernas, né, de sujeito, de que existiria, né, uma sede de pensamento, que seria, né, na concepção cartesiana, o cogito. Né? Existir está lançado para fora, né, não está lançado nesse cogito. A gente não encerra em si mesmo. Existir também, nesse sentido, é descerramento. Né? A gente sempre, então, está sempre compreendendo, né, o nosso existir lançado no mundo, numa familiaridade. Né? E a tendência que, de alguma forma, está descrita, né, pelo Heidegger nesse tempo há uma tentativa de retorno, né, a essa familiaridade. Heidegger nesse tempo vai usar a conceituação da angústia, né, para falar que as afinações cotidianas, a gente tende a ficar nessa cotidianidade, nessa conceituação de uma, vamos dizer assim, de um vício, uma espécie de vício hermenêutico que eu vou poder colocar aqui para vocês. Né? O caminho que leva à estranheza, de alguma forma, é o caminho que leva a gente a repensar ou recolocar, né, o nosso existir. Pode passar mais um? Eu já adiantei algumas questões, né, que aqui a professora Alice, né, retoma com a psicanálise e a fenomenologia, né, aproximando Freud e Heidegger de alguma forma. Vale lembrar que a Alice, né, é uma professora que, né, no contexto da Suíça, também há uma necessidade de aproximação com a psicanálise, né, no sentido até de uma... Diferente aqui no Brasil, né, a gente tem na universidade isso muito forte, né, uma aproximação por colocar como a das análises alocada como uma variante, né, da psicanálise. Hoje a gente sabe, sim, nasce como uma variante, mas aqui não necessariamente, né, no Brasil principalmente, a gente se coloca embaixo do mesmo guarda-chuva, embora, claro, que ainda haja essas conceituações, né, aproximações. Para isso, né, voltando à noção de inconsciente, a professora Alice volta na ideia, né, do inconsciente, não usando apenas, né, a noção de impessoal do Heidegger, mas a noção de má-fé do Sartre. Né? Má-fé também não é no sentido, né, para Sartre, de um auto-engano pela própria vontade, pela mera vontade, né, mas tem a ver com um modo de ser, uma forma de vida, nesse sentido, que de alguma forma peca, sim, né, com um aprisionamento na própria determinação. Né? Então tem a ver com uma espécie de autoilusão. Né? E aí se pergunta, né, como é que é possível que nós sejamos ao mesmo tempo vítimas e autores dessa autoilusão? Bom, a partir desse conceito de resistência é possível, de inconsciente, é possível pensar um conceito de resistência do senso analítico. Né? Mas para isso, só colocando os termos fundamentais, né, ali se retoma alguns momentos, né, do que ela quer dizer com, né, um conceito existencial de inconsciente. Né? Sintetizamos os momentos essenciais de um conceito existencial de inconsciente. O inconsciente é concebido como uma realização constante da autoilusão, no sentido da má-fé de Sartre, que serve, antes de tudo, à proteção diante da confrontação traumática com o fato intangível, e por isso estranho, de que eu sou e tenho que ser. Né? A autoilusão tem a estrutura do desejar e dá a ilusão de que desejos irrealizáveis são realizáveis ou já foram realizados. Os desejos dizem respeito à suspensão da nulidade do próprio ser, e com isso, a libertação da angústia, da culpa e da vergonha. Uma linguagem heideggeriana é a desoneração com a tarefa de ter que ser. Né? Bom, voltando nessa questão da conceituação, da circularidade hermenêutica que eu estou propondo de forma didática aqui, a gente teria então nesse polo, né, da familiaridade a tendência a um vício hermenêutico, a um encurtamento, portanto, da tradição. E encurtamento, né, quando eu coloco aqui, eu coloco um esquecimento, né, ou uma naturalização, mais especificamente, de todas as crenças na qual eu sou lançado. Se nós somos indeterminação, né, toda tentativa de determinar aquilo que eu sou, toda tentativa de falar o que é o gênero, toda tentativa de falar o que é o corpo, toda tentativa de falar o que é um pai, né, o que é uma mãe, o que é um macho, vai necessariamente estar embrenhada dessa tradição, que está encurtada. Né? Nesse sentido, eu reproduzo inconscientemente, existencialmente, né, esses padrões, essa normatividade que o mundo me coloca. E a tendência é que haja uma repetição, né, uma não criativa, né, desses padrões. Por outro lado, né, quando eu falo do lado da estranheza, né, da existência, da indeterminação e da precariedade, eu estou falando da possibilitação,
né, de uma virtude hermenêutica. Virtude aqui estaria se confundindo com o sentido de força, né, e vício no sentido de uma fraqueza hermenêutica. Também não numa conotação, né, moral, mas algo que traz uma ampliação da minha compreensão do próprio ser, né, em contraposição ao encurtamento, né. A ideia de uma libertação, de uma identidade na qual eu fico cristalizado, e a ideia daquilo que é mais essencial, né, o existir e a linguagem enquanto poieses, né. E, portanto, a possibilidade de uma desdomesticação do meu existir, né. Aqui eu coloco, então, que há uma tendência, né, se ela coloca no inconsciente, também a resistência, né, das mudanças. Do outro lado, né, em contraposição à resistência, pode passar mais um? Eu colocaria ali a noção de reexistência, portanto. Pode passar mais um. Aqui eu coloquei uma conceituação que o Heidegger faz sobre o ser com, de alguma forma, que não está presente em Ser e Tempo, já está presente numa obra um pouco mais adiante, que é a Introdução à Filosofia, né, de 1929. E nesse momento, né, o que a gente pode pensar é que tem algumas questões de base que a gente precisaria colocar, se dar conta, né, o pensamento do Heidegger, para pensar a noção de gênero, tal como vai ser pensada, né, inicialmente, né, nos movimentos feministas, da terceira onda, e posteriormente pela Butler, né, que vai, de alguma forma, fazer uma crítica a esses mesmos movimentos, que ficam, inclusive, muito, né, numa base muito próxima daquilo que, pelo menos no que tange ao binarismo de gênero, no que tange ao pensamento da Beauvoir. Só retomando um pouco aqui a fala, né, com vocês. Em sua essência, o ente que nós mesmos, respectivamente, somos, o homem é um neutro. Denominamos esse ente o Seraí. Todavia, faz parte da essência deste ente neutro o fato de que ele, contanto que exista, a cada vez, de maneira fática, necessariamente romper com a sua neutralidade. Ou seja, um ente fático, o Seraí, sempre é, a cada vez, masculino ou feminino. Ou seja, ele é um ser sexuado. Eu coloquei esses, né, artigos em azul de propósito, porque eu acho que isso mostra um pouco da própria armadilha que já se coloca da tentativa de conceituar Dasein como neutralidade. Né? Tudo bem que isso tem a ver com a tradução é do professor Marco Casanova, uma ótima tradução, não estou criticando ele, mas é porque quando a gente tenta falar sobre o Seraí, a gente já não está em neutralidade. Né? E você está, então, fazendo o quê? Como é que a gente está tentando conceituar algo? Que perfeito, a gente está tentando atingir uma indeterminação. Mas essa indeterminação parece estar vindo com um certo idealismo ingênuo, ao mesmo tempo. Então, o que eu estou querendo dizer e fazer uma provocação é: há um problema de ingenuidade hermenêutica no pensamento do Heidegger, ao menos em Ser e Tempo, nesse momento. Aliás, isso não é nem Ser e Tempo. Isso aqui é 29, é quase a mudança de Ser e Tempo. Mas isso aqui é muito baseado em Ser e Tempo. Ao mesmo tempo, né, Heidegger está dizendo que a gente sempre já se rompeu, porque, de alguma forma, a gente está estando lançados num mundo, numa trama, numa tradição que significa tudo aquilo que a gente é, significa o nosso corpo, a gente também já não é visto como uma neutralidade. Isso me lembra um pouco, só contando, para a gente voltar, né, para uma temática, para sair um pouco dessa idealização toda, né, das conceituações mais heideggerianas apenas, do momento que eu estava no mestrado, em que eu estava estudando, né, as condições, a partir justamente da ontologia fundamental, tentando estudar a condição paterna. E ali, eu não tinha lido nada de Butler na vida, eu já sabia que tinha, né, o pensamento dela, mas eu estava falando sobre Dasein que engravida e Dasein que não engravida. E fica muito estranho falar Dasein que engravida e Dasein que não engravida. Né? O homem engravida, a mulher engravida, e agora a gente pode olhar também assim. Também não dá para falar que quem engravida é só a mulher. Né? Quando a gente começa a pensar fora de um padrão binário. A gente vai começar a falar também se eu falei de masculinidades no primeiro momento, a gente vai começar a falar de paternidades também. E a paternidade trans, né? De homens que estão em transição e fazem, né? Ainda continuam com outra, mas estão grávidos. Então a gente começa a entrar, né, numa seara que vai dar muito pano para manga para a gente pensar. Imagino a Pepe quando estiver falando sobre educação, né, e gênero. Né? Crianças, hoje em dia, com 11 anos, pedindo para fazer transição, e como é que a gente lida com isso? A questão é, a gente precisaria pensar até a nossa própria noção de desenvolvimento humano, se ela também já não esteve pensada demasiadamente em certas, né, paradigmas naturais, né, para olhar para tudo isso.
Voltando para a citação desse parênteses, né? Continuando o Heidegger falando, né, sobre na questão da sexualidade, na questão do gênero, ele não faz aqui uma diferença entre sexo e gênero, né? Por si só, justamente essa relação de sexo, relação de gêneros, só é possível porque o ser aí já é determinado em sua neutralidade metafísica pelo um com o outro. Se todo e qualquer Dasein ou ser aí, sendo sempre a cada vez, radicalmente masculino ou feminino, já não estivesse um com o outro segundo sua essência, então essa relação de sexos ou essa relação de gêneros permaneceria puramente impossível como relação humana. Por que eu coloquei, né, destaquei essa última parte? Porque quando a gente vai falar sobre parentalidade ou sobre paternidade, a gente tem que retomar um pouco essa própria noção, né, de ser com, e pensar modalidades possíveis de ser com, e pensar em Heidegger, de alguma forma, o que é a parentalidade. Não é uma coisa assim tão simples, mas é uma modalidade específica e privilegiada para algumas coisas, né, do existir. Pode passar. Aqui eu começo, então, a confrontar um pouco do pensamento do Heidegger com o pensamento da Butler. Né? Isso aqui está na introdução dessa obra que chama Quadros de Guerra, que é de 2009, tradução de 2017, na qual ela está se referindo a uma nova noção de ontologia, e ela faz ali uma crítica ao Heidegger, sem citar o Heidegger, né, que eu vou, de alguma forma, colocar para vocês aqui, lendo essa citação já. Referir-se à ontologia, entre aspas, nesse aspecto, não significa reivindicar uma descrição de estruturas fundamentais do ser, distintas de toda e qualquer organização social e política. O ser do corpo, ao qual essa ontologia se refere, é um ser que está sempre entregue aos outros, às normas, às organizações sociais e políticas que se desenvolvem historicamente a fim de maximizar a precariedade para alguns e minimizar a precariedade para outros. Né? Não é possível definir primeiro a ontologia do corpo e depois as significações sociais que o corpo assume. Isso coloca uma certa incompatibilidade com o ser e tempo, de alguma forma. Por mais que tenha coisa muito parecida em um aspecto, tem um outro aspecto aqui que é mais precisamente político, né, na noção da ontologia dela. Então, de alguma forma, a gente precisa pensar a ontologia não em aspectos transcendentais, ou seja, que transcendam, né, qualquer determinação histórica, né, ou num termo aí mais pós-estruturalista, discursiva, e pensar justamente que toda ontologia, toda a produção dessas condições já estão permeadas por essas condições de possibilidade. Isso significa que toda ontologia, né, a ontologia para Butler, é um efeito político. Deixa eu colocar uma coisa, me perdi aqui, peraí. Pode passar mais um? Então, ela fala sobre essa noção mais ou menos, né, existencial de precariedade, que está ligada à noção mais especificamente política de condição precária. É a alocação diferencial da condição precária que constitui o ponto de partida, tanto para repensar a ontologia corporal, quanto para políticas progressistas. Desse modo, a produção normativa da ontologia cria o problema epistemológico de aprender uma vida, o que, por sua vez, dá origem ao problema ético de definir o que é reconhecer, ou, na realidade, proteger contra a violação e a violência. Né? O que está em jogo, então, aqui? Que toda vez que a gente tem uma ontologia, essa ontologia corre o risco, né, de produzir uma violência existencial. Né? Toda forma de intelecção daquilo que é um corpo faz isso. Né? Fora outras violências que deveriam ser agressivas, a própria forma como é possível a gente compreender, né, qualquer fenômeno que seja, nesse caso que a gente vai falar o gênero, já passa por um jogo político que, retomando, né, um conceito que a Butler vai beber muito, né, vai ter a ver com a genealogia das relações entre saber, poder e das instituições e dispositivos, né, que perpetuam essas assimetrias. Pode passar? Deu ruim? Pode passar mais uns 5. Bom, ixi. Você deu spoiler. Imagina. A questão, né, saber-poder, né, justamente coloca isso. Toda forma de saber, toda forma de estabelecer, né, relações, né, de conhecimento, de alguma forma estabelece relação de poder. Né? Poder, para Foucault, não tem a ver, né, com
abuso de poder necessariamente, né, mas tem a ver com uma produção, né, especificamente. Tem uma obra que está para sair em português agora, da Butler, que em inglês é Bodies That Matter, né, que foi traduzido como Corpos que Importam. E tem um trocadilho. Butler adora botar trocadilhos, né, nos títulos das obras, né. Matter, em inglês, significa tanto, né, importância quanto matéria. Então, ela está falando justamente, tentando dar uma solução para esse problema que eu estava falando, né. Como é que a gente articula existência, né, e matéria? De alguma forma que a Butler está falando, né? Toda a matéria ela é produzida a partir, já de alguma forma, dessa tradição, né, e da condição na qual qualquer existência está sendo lançada. O que significa isso não é que não exista, a gente não possa falar em termos materiais do corpo, termos biológicos, a gente pode, mas que simplesmente isso materializa uma realidade já. Falar que a gente tem um cérebro, falar que a gente tem um coração, isso produz um regime de verdade já, e a gente não consegue, né, em geral, não se compreender a partir deles, né, e ficar, de certa forma, eles condicionam algumas possibilidades para a gente, mas também restringem outras, né? Como é que a gente pode começar a aproximar isso do pensamento do Heidegger? A gente pode pensar na noção de impessoal, que o Heidegger coloca o impessoal como uma certa ditadura normativa, de fato, embora ele não coloque o aspecto, né, político, né, especificamente desse impessoal, né? Acho que a genealogia, né, traz para a gente, né, com uma hermenêutica topológica, no sentido de poder trazer, né, para a gente as hierarquias, né, e os diferentes lugares que determinados preconceitos da tradição ocupam, né, nessa determinação. Então, a gente está falando, né, da genealogia também tem essa questão de poder pensar a gênese, né, de formas de vida, materialização da vida, né, e, portanto, se a gente está pensando, né, em fazer uma ontologia aqui, né, ou a partir de uma das análise radicalmente hermenêutica e que seja, né, bem ligada a uma preocupação política da condição humana, é necessário fazer ver a condição precária na qual a vida acontece, né? Isso pode parecer tudo muito metafísico no primeiro momento, todo um monte de palavrão, mas o que eu tenho, né, percebido, né, a estudar cada vez mais, né, a masculinidade, por exemplo, uma grande diferença, né, e uma grande alteração da minha compreensão da minha clínica, inclusive, e a minha escuta enquanto homem na clínica, e de uma série, né, de sofrimentos que, para mim, de alguma forma, estavam encurtados, de certa maneira, seja femininos ou masculinos, né. Aqui eu fiz uma brincadeira, colocando, né, eu tenho brincado bastante, tenho tido muito contato com o professor que vai dar aula sexta-feira, que é o professor Alexandre Marques Cabral, aqui, né. Eu tenho brincado com ele da ideia, né, de que é preciso a gente botar o Heidegger na sauna gay, nesse sentido. O que significa botar o Heidegger na sauna gay? Significa fazer ele dialogar com o Foucault. Foucault era, de alguma forma, né, conhecido por frequentar saunas gays e foi muito criticado, inclusive tentaram denegrir, né, o pensamento dele por essa prática, né. O que eu quero colocar é necessário que a gente possa politizar e colocar realmente na carnalidade, na materialidade um pouco dessa história, né. Essa foto é de um filme que chama Cruising, né, que é lançado em 1980. E, como vocês podem ver, o Al Pacino, né, ele está como um policial disfarçado, nesse caso, para, de alguma forma, investigar alguns crimes que estavam tendo de homicídios contra gays, né, e que tinham partes dilaceradas nisso. Isso faz com que, de alguma forma, ele tenha que rever, né, uma série de, né, conceituações acerca do próprio desejo, nesse sentido. Pode passar? Então, brincando, mas colocando mais uma vez, parodiando Heidegger nesse sentido, o que eu estou colocando é precariedades, a importância de levar em consideração isso. Claro, essas cores que eu coloco nunca são cores meramente dadas de início, né, fora de nenhum regime discursivo, mas se, mesmo com Heidegger, a gente está falando de que não há neutralidade efetiva no Dasein, essa seta não pode ser monocromática como está no seminário de Zolikon, né, que isso aqui representa a condição do ser no mundo. E aqui fiz questão de colocar vários outros, né, várias outridades, várias alteridades, várias polaridades, né, em diferentes cores, né. Então, não é possível pensar que a condição da precariedade, ou seja, a indeterminação dos homens, por exemplo, seja igual à indeterminação, possa se viver a mesma indeterminação como as mulheres. Porque não é dado o mesmo, né, recurso para a gente não é colocado na mesma colocação. No mesmo estatuto,
né? Isso foi o que, de alguma forma, não nesses termos, a Beauvoir já estava colocando no segundo sexo, né? A Butler, de alguma forma, amplia isso para pensar existências não binárias, né? E agora a gente também tem, nos novos feminismos, né? Isso já acontecia, né? na terceira onda, mas no Brasil está chegando com mais força de novo, a ideia de colocar os recortes de classe, né? Os recortes étnicos. E cada vez mais a gente teve, né? Ontem, a importância do decolonialismo, que teria completamente a ver com o que eu estou colocando, né? Essa questão de poder trazer, né? Uma politização para pensar a ontologia e, portanto, qualquer epistemologia. Pode passar mais um? Eu preciso dar uma acelerada. Isso aqui, né, colocado pela Butler também em Quadros de Guerra, coloca sobre né, a ideia do enquadre, né? Tanto em português quanto em inglês existe isso, né? O do enquadrar, né, na polícia, por exemplo. Né, você enquadra alguém, faz algum, né, tem um lugar ali de investigação, de contenção, de domesticação. Bom, o que ela está colocando é que justamente as ontologias tendem a produzir esses enquadres, né, e fica a dificuldade de como fazer enquadres que não sejam, né, violentos nesse sentido. A gente não está falando, portanto, né, de um problema que é meramente epistemológico, mas um problema fundamentalmente ético, né, na forma como a gente faz isso. Passando agora para uma parte, né, que seria mais do tema que eu tenho para colocar hoje. Tenho até um caso para colocar para vocês, vamos ver. Sobre como é que a gente pensa, então, a precariedade masculina, que era isso que eu estava preocupado. Né? Quais modos de queda, né, no sentido de adoção, ou não exatamente adoção, mas de recepção ou de adoção de padrões de comportamento que a gente tem, né, que são propiciados pelo nosso mundo, né? Como é que a gente vive a nossa própria indeterminação, ou qual o espaço que é dado para o homem vivenciar essa indeterminação. Tem um termo, né, que é usado pelo professor Thomas Fuchs, né, para se referir a algo muito parecido que é colocado no existencialismo, que é o termo de vulnerabilidade ontológica. Né? E eu acho esse termo muito importante, porque a gente poderia fazer essa brincadeira de pensar assim, como é que os homens lidam com a vulnerabilidade que é inerente ao próprio existir humano, né? Ou seja, quais são as ferramentas, né, quais são as condições históricas de possibilidade de um homem viver essa vulnerabilidade, né? E será que essa vulnerabilidade não tem a ver com uma série de violências que a gente perpetua? É aí que eu estou querendo chegar. E será que a resistência masculina, as formas de resistir, ressignificar, né, a masculinidade não passam por uma certa conciliação com isso, né? Só voltando agora para a questão da paternidade, né? Por que eu acho, né, que a paternidade, de alguma forma, é um momento privilegiado, né, de resistência? Bom, eu não tenho filhos, mas quem tem filho acho que não teria muita dúvida de pensar o quanto que você se sente impotente frente, né, a todos os bailes que você leva, né, da vida com as crianças, quanto você aprende em relação a isso. Mas, como em geral, os filhos representam nos casamentos uma crise no casamento e várias crises existenciais, né? Então, de alguma forma, o que a gente está colocando é que a parentalidade, mais especificamente as paternidades, são momentos de crises existenciais, privilegiados para pensar resistências, né? Eu estou com esse livro aqui, que é uma coleção editada, né, dirigida pelo Alain Corbin, pelo Jean-Jacques Cortini e pelo Jorge Vigarello, que chama A História da Virilidade. São 3 volumes. Esse aqui é o 2º volume. Eu vou chegar a ler para vocês um caso, né, uma descrição. Isso aqui é um livro de história, mas é uma genealogia da masculinidade que está sendo feita aqui. Que conta, né, sobre uma masculinidade do século XIX. E fico pensando se nessa masculinidade não tem elementos para a gente conseguir entender um pouco do que significa a tal da fragilidade ou da masculinidade frágil. Né? Paradoxalmente, se a gente fala em vulnerabilidade ontológica, né, a gente já começa a ver que há, né, uma grande dificuldade, né, na masculinidade frágil de aceitar ou de lidar com essa vulnerabilidade ontológica. O texto começa, inclusive, né, com essa frase, né, totus homo semen é. O homem é totalmente sêmen, né? E a gente está falando de um contexto, século XIX,
né, final do século XIX, virado do século XX, que também é o contexto tanto de surgimento, daqui a pouco, né, da fenomenologia, tanto quanto da psicanálise. A psicanálise vai falar de qual grande mal-estar que a psicanálise vai se debruçar, a questão de repressões sexuais convertidas em sintomas de histeria. Né? Só que, de que forma os homens que somos hoje, né, herdaram, de alguma forma, essa repressão? Né? Existe isso, não existe isso? O homem, né, se coloca, né, no lugar de... Se vende a ideia da virilidade masculina e da necessidade, né, de que os homens possam precisem se bancar e não possam assumir, né, qualquer sequer fragilidade, né, que, né, de onde isso veio, como é que isso vem com tanta força, continua vindo com tanta força, sempre veio essa história, leva a crer uma coisa importante aqui, que é retomar que se, né, há uma dificuldade de falar do sofrimento do homem, né, não é só, de alguma forma, porque o homem não consegue falar sobre isso, mas como a gente vê pela nossa tradição, há uma dificuldade em ouvir isso. Né? Recentemente eu tive discutindo e debatendo com algumas amigas que me pediram, né, para fazer um trabalho com homens e discutir, né, sobre violência contra a mulher. E muito se passou sobre poder falar sobre o sofrimento dos homens para conseguir, de alguma forma, resgatar a possibilidade de até compreender que muitas coisas que os homens fazem, né, é violento com mulheres e eles não percebem. Eles têm isso de forma tão naturalizada que não conseguem perceber. E isso gera muita briga, né, no sentido de que começa, né, a ter um termo, né, que se usa, né, e muitas vezes de forma pejorativa para falar do homem que está sofrendo, principalmente eu falando, né, por exemplo, aqui, né, de um homem cis, hétero, branco, né, que falando sobre o sofrimento, que seria o male tears. O male tears é engraçado, porque a gente pode falar tanto das lágrimas, né, no sentido de choro, né, como também já foi utilizado para falar do esperma. Né. O que eu tenho para contar para vocês, então, é um caso bem significativo e bem forte de um pânico a partir de espermorreia. O que é espermorreia? É vazamento, né, ejaculação involuntária. Vou começar falando o caso do Sr. X, como está relatado aqui. O Sr. X, um homem de uma província, seu pai provavelmente um médico, possui uma biblioteca que contém numerosas obras científicas. A família, instalada nas margens do Loire, vive com conforto, o que permite ao doente ficar nas estações de água e, finalmente, ir a Montpellier para consultar o professor Lallemand. O jovem se masturbou pela primeira vez sem ser incitado por ninguém, com a idade de 11 anos. Admoestado por seus próximos, ele logo abandonou essa prática. De constituição vigorosa, ele parece destinado a um brilhante futuro. Porém, em 25 de outubro de 1815, com 16 anos de idade, ele constata no seu despertar que uma perda seminal se produziu durante o sono. Um fluxo análogo se repete durante as 8 noites que se seguem a esse despertar fatal. Nessa época, existia, né, comitês que, de alguma forma, buscavam comprovar a virilidade masculina. Dependendo, né, do que estivesse acontecendo, se alguém tivesse problemas com ereção ou conseguia ejacular, os homens eram forçados, junto com as mulheres que também não tinham, né, nenhuma voz de escolha nisso, com as esposas, a transar com elas durante 2 horas para conseguir provar isso, para demonstrar que estavam, de alguma forma, poderiam ejacular. Né? Tem aqui uma confusão radical entre a ideia, né, de esperma, você ser, né, fértil, né, com a virilidade, com a própria identidade masculina. Né? Só relatando algumas coisas, né, aqui do caso do Sr. X, ele começa uma tentativa de tratamento. Eu preciso terminar? Não, 5 minutos. Tá. Começam para ele 6 anos de tormentos, né? No qual ele vai, né, experimentar vários tipos de remédio, né, sem confessar o segredo para muita gente, sem pedir ajuda aos próximos. Ele mergulha seu pênis na água, ele ata o prepúcio, que é a pele do pênis, ele se amarra, fabrica aparelhos de proteção ou de contenção que se esforça permanentemente para aperfeiçoar, no sentido de evitar a perda seminal.
Ele lê obras eruditas, incluindo relatórios de autópsia, na esperança de encontrar remédios. Ele vai ser descrito uma série de outras, né, colocações para ele, até que ele descobre, né, que a causa dessa espermorreia era lombriga. Então, de alguma forma, o Sr. X se libertou desse medo de dissolução do próprio ser, que é uma coisa que está sendo colocada aqui, a partir de um remédio. Nesse caso, ele consegue arranjar um marcador biológico que dá conta disso. Bom, de que forma, né, o que isso teria a ver com a masculinidade que a gente vê hoje? Claro que isso carrega muito, né, na tinta, mas, ao mesmo tempo, não em alguns aspectos, né? Claro que a gente não fala mais apenas, né, da ereção, mas se fala muito, né? Claro que não se fala apenas da virilidade, não poder chorar, mas ainda se fala muito. Mas sempre se coloca naquela briga que eu estava falando para vocês, né, uma colocação que acho que é uma falácia, na verdade, que frequentemente se coloca bom, vocês estão falando disso, né, mas as mulheres sofrem mais. E aí a gente entra na história do quem sofre mais, né? E não sei se a gente tem que colocar essa medida, né, mas o que eu vejo frequentemente é o seguinte: se sofre muito, se mata muito mulher no Brasil, também se morre muito homem no Brasil. Aliás, de homicídios, né, a partir de armas letais, os homens morrem 11 vezes mais. Isso não significa que a dor da mulher é melhor por conta disso, mas significa que se a gente não falar desse sofrimento radicalmente, e por que que os homens morrem mais, e por que que os homens morrem mais cedo, e por que que os homens tendem a se colocar mais em comportamento de risco, e por que que os homens se suicidam mais fácil, né, com mais efetividade, embora as mulheres tentem mais, a gente não vai, de alguma forma, ter uma mudança mais efetiva na significação disso, né? Eu estava outro dia falando com um outro colega que chama Thales Mistura. Ele trabalha há algum tempo, né, no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, coordenando grupos de homens agressores, né, que de alguma forma sofreram consequências, né, da Lei Maria da Penha. Nesse sentido, né, ele vai colocando que muito do que se faz lá, homens que já foram, né, sofreram as consequências, né, da lei, muitos repensam, muitos saem achando que são vítimas da lei, né, o problema está na simetria com que a lei, de alguma forma, trata a questão né, da agressão contra a mulher, segundo eles, né, mas ele se sente muito claramente fazendo, e não estou diminuindo isso, mas acho que não é só essa frente que basta. Estou olhando para o Marcelo aqui, porque ele vai me bater depois. Mas ele se sente fazendo apenas redução de danos. E acho que nesse caso dá para fazer mais do que redução de danos, né? E claro, a gente não está falando de drogas aqui necessariamente, embora haja um abuso específico dos homens com as drogas. Mas que é preciso outro tipo, né, de colocação. Eu venho participando há algum tempo, né, de grupos terapêuticos para homens, e não é à toa que eu vou falar da paternidade, porque, aliás, eu acho que quando começou esse grupo, já faz mais ou menos um ano que eu estou, o grupo tem um pouco mais de um ano, o grupo tem 2, o grupo era composto, basicamente, adivinhem por o quê? Homens pais, homens héteros pais, né? A maioria é branco, né? E como é aqui perto, fica no espaço Lumos Cultural. Aliás, homens que tiverem vontade de participar, qualquer homem, é gratuito a cada 15 dias. Vai ter daqui a 15 dias só, né? Foi terça passada, o último grupo. Eu era o único não pai ali, né? E tinha uma cara bem específica, né, de homem estereótipo do que o pessoal gosta de chamar lá de República Uruguaia de Pinheiros, né? Todo mundo de uma forma pessoal diferente, né, esclarecido da Vila Madalena ou de Pinheiros. Aos poucos a gente começa a ver outros tipos de masculinidade, né, se apresentarem ali, né? Bom, eu preciso finalizar isso aqui, né? Já passei os 5 minutos. Eu falei sobre essa questão da crise existencial, né? E queria colocar essa ideia, né, principalmente de algo que tem de potencialidade na paternidade para resistência, né, ou para uma reexistência, a noção de uma diferenciação, né, que eu fiz na época do mestrado, que se faz também na psicanálise e na psicologia perinatal, que é a diferença entre procriação e reprodução, né? Reprodução traz muito, de alguma forma, para a gente o intuito de reproduzir viciosamente a mesma coisa, né? Procriação, você está falando de criar efetivamente algo novo, né? Só para colocar um aspecto mais específico, né, da questão da criação das paternidades, né, e do fazer, né, do exercer a própria parentalidade, paternidade, tem a questão
da humilhação, né, geralmente sofrida por muitos homens e reproduzida com os filhos, né, que eu queria colocar aqui. E que muitas vezes, né, os homens batem e confundem isso porque tiveram essa referência como amor. E confundem isso no sentido de estabelecer relações abusivas, seja com a esposa, seja com a criança, né, em termos de naturalizar e proferir algumas frases do eu bato porque eu amo, ou do eu estou saindo de casa, e às vezes sair de casa mesmo, temporariamente. É redução de danos para não continuar, né, expondo tanto a esposa quanto as crianças a cenas de violência, né, ou a violências existenciais muito fortes, né? Mas homens que saem de casa falando, eu estou abandonando vocês porque eu amo, né? O que a gente pode falar de alguma forma é que a gente gera muitas vezes paternidades quebradas, é muita coisa, um termo que se usa, né? Outro dia eu ouvi, né, um homem que ainda não é pai, mas pensa em ser, que não é um colega, não é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, mas que eu sei que sofreu muito bullying, né, na questão da masculinidade com os amigos, sempre tentou se provar, e naturalizou a seguinte frase, né, assim, com um sorriso no rosto, né, e romantizou essa ideia, né, o bullying educa, né, isso foi o que ele aprendeu sobre masculinidade, sobre o que pode ser pai, né. De alguma forma, tem um termo, né, usado pela Alice Alzin-Kunz, que eu queria só retomar para a gente finalizando, que diz respeito na prática clínica da Zen Analítica, né, diz respeito à ideia de você poder ter uma escuta particularmente aguçada, porque ela chama de verdade ontológica, verdade existencial, né? Só que, como a gente sabe, na fenomenologia a gente tem, né, um apreço grande, né, principalmente na clínica da analítica, pela questão das modulações, das exposições afetivas, pelas modulações dos afetos, né? Bom, o que a gente tem também, né, na masculinidade, na produção da precariedade masculina, é justamente uma precariedade de sensibilidade para tolerar alguns afetos fundamentais, né? De certa forma, o que passa por uma transformação da masculinidade nesse sentido é uma maior tolerância, né, a essa fragilidade existencial.